Corrigiremos então agora a última atividade, que era referente à probabilidade condicional. A primeira questão. Uma loja de calçados registrou a forma de pagamento utilizada por seus clientes durante um dia. Observe no quadro a quantidade de compras realizadas de acordo com o valor e a forma de pagamento. Bem, nós vamos ter que o evento D é pagamento a dinheiro, o evento H é pagamento em cheque, o evento C pagamento em cartão, o evento T são compras de até R$300 e o evento M são compras acima de R$300. Bem, considere o evento em que uma das compras é sorteada. Descreva o significado de cada uma das probabilidades a seguir e calcule-a. Vamos lá então. Na letra A, eu quero saber a probabilidade de T dado D. Ou seja, eu quero saber a probabilidade de a compra ter sido de até R$300, já que o evento T são compras de até R$300, dado que o pagamento foi a dinheiro, já que nós temos que o evento D é pagamento a dinheiro. Bem, pela tabela são 60 compras a dinheiro, que são 40 de até R$300 e 20 acima de R$300. Dessas, então nós temos aí que o evento D tem 60 elementos, né? Dessas, temos que 40 compras são até de R$300, são de até R$300. Então a interseção tem 40 elementos. Dessa forma, então, a probabilidade de T dado D, ou seja, de a compra ser de até R$300, dada que foi paga a dinheiro, é o número de elementos da interseção dividido pelo número de elementos de D. Isso vai ficar então 40 sobre 60, que ao simplificar por 20 nós temos 2/3. Ou seja, 2/3 das compras pagas a dinheiro, elas foram de até R$300. No item B, pergunta qual é a probabilidade de a compra não ter sido paga no cheque, já que esse tracinho aí representa o evento complementar, né? Então não pago no cheque, dado que foi uma compra acima de R$300. Bem, pela tabela, nós temos aí que são 135 compras acima de R$300, que é você somar 20 com 35 com 80. Então o número de elementos do evento M, que são compras acima de R$300, é 135. Destas, então, 100 compras foram feitas sem ser no cheque, que são as 20 compras a dinheiro e as 80 compras no cartão. Então o número de elementos da interseção são 100. Dessa forma, a probabilidade de uma compra não ter sido paga no cheque, dada que ela é uma compra acima de R$300, você pega a interseção, divide pelo número de elementos de M, isso vai ficar 100 sobre 135. Eu vou simplificar por 5, numerador e denominador. Então nós temos que a probabilidade do complemento de H, do evento H, dado que o evento M ocorreu, ou seja, a probabilidade de a compra não ter sido paga no cheque, dado que foi compra acima de R$300, ela é de 20 sobre 27. No item C, eu quero saber qual é a probabilidade de a compra ter sido paga no cartão, dado que ela não foi uma compra acima de R$300. Bem, pela tabela, nós temos 125 compras que não foram acima de R$300, que são as 40 compras a dinheiro até R$300, as 30 compras no cartão, somado aí com as 55 compras, não, as 30 compras no cheque e as 55 compras no cartão. Desse modo, então, o número de elementos do complemento de M é 125. Bem, destas compras, 55 compras foram feitas no cartão. Então, a interseção de compras no cartão com compras que não são acima de R$300, ela tem 55 elementos. Dessa forma, então, a probabilidade de a compra ter sido paga no cartão, dado que ela não é uma compra acima de R$300, você vai dividir a interseção pelo número de elementos de compras que não são acima de R$300.
Isso vai ficar então 55 sobre 125. Quando a gente simplificar por 5, nós temos então a probabilidade 11 sobre 25. Com isso, então, a probabilidade de uma compra ter sido paga no cartão, dado que ela não é uma compra acima de R$ 300, ela é de 11 sobre 25. No item D, eu quero saber qual é a probabilidade de uma compra ser acima de R$ 300, dado que ela foi paga no cheque. Bem, pela tabela, nós temos 65 compras pagas em cheque, que são 30 com 35. Desse modo, então, o número de elementos das compras pagas no cheque é 65. Por outro lado, destas compras, 35 delas são de valores acima de R$ 300. Então, a interseção tem 35 elementos. Daí, então, a probabilidade de uma compra ser acima de R$ 300, dado que ela foi paga no cheque, você vai pegar a interseção dividido pelo número de elementos de H, que é o número de elementos de compras pagas no cheque. Bem, dessa forma ficará 35 sobre 65, que ao simplificar por 5, nós temos então 7 sobre 13. Então a probabilidade de uma compra ser acima de R$ 300, dada que ela foi paga no cheque, a probabilidade é de 7 sobre 13. Na letra E, eu quero saber qual é a probabilidade de uma compra não ter sido paga a dinheiro, dada que ela não é uma compra abaixo de R$ 300 ou de até R$ 300. Repetindo, probabilidade de a compra não ter sido paga a dinheiro, dado que ela não é uma compra de até R$ 300. Bem, pela tabela, são 135 compras que não são de até R$ 300. São exatamente as compras acima de 300. Então, o número de elementos do evento que não são de até R$ 300 é 135 elementos que ele possui. Destas compras, nós temos 115 compras que não foram pagas a dinheiro. Essas 115 compras que não foram pagas a dinheiro são as 35 pagas no cheque com as 80 pagas no cartão. Então, pegando aí a probabilidade, que vai ser o evento, a interseção, né, dos eventos sobre o número de elementos do complementar de T, isso vai ficar 115 sobre 135. Dá para a gente simplificar. Ao simplificar por 5, eu tenho então 23 sobre 27. Então a probabilidade de uma compra não ter sido paga a dinheiro, dada que ela não era uma compra de até R$ 300, ela é de 23 sobre 27. O item F, eu quero a probabilidade de a compra não ser de até R$ 300, dada que ela foi paga no cartão. Bem, pela tabela, são 135 compras no cartão, que são 55 de até R$ 300 e 80 acima de R$ 300. Então, o número de elementos de C, que são compras pagas no cartão, tem 135 elementos. Por outro lado, destas compras, 80 não são de até R$ 300. 80 são acima de R$ 300. Então, a interseção tem 80 elementos. Pega aí então a fórmula da probabilidade condicional, que você vai dividir a interseção pelo número de elementos de C. Feita a divisão, vai ficar 80 sobre 135, que dá para a gente simplificar por 5, então nós temos 16 sobre 27. Dessa forma, nós temos então que a probabilidade de uma compra não ser de até R$ 300, dado que ela foi paga no cartão, ela é de 16 sobre 27. Segunda questão. Numa empresa, 60% são homens, dos quais 10% são fumantes. Sabe-se que 5% das mulheres são fumantes. Escolhendo-se ao acaso um dos fumantes dessa empresa, a probabilidade de ser uma mulher é quanto? Então eu quero saber qual é a probabilidade de um funcionário dessa empresa ser mulher, dado que ele é fumante. Ou seja, colocada a condição de que ele é fumante. Então percebam que isso se trata de uma probabilidade condicional.
Antes de eu querer saber a probabilidade de ele ser mulher, eu tenho que primeiro me preocupar com o fato de ele ser fumante. Então, eu tenho que primeiro me preocupar com essa condição. Bem, se nós temos 60% dos funcionários da empresa são homens, então 40% são mulheres. Além disso, vou considerar os eventos F e M, respectivamente, os fumantes e as mulheres. São os eventos que eu irei considerar nessa questão. Bem, os fumantes, eles são 10% dos homens, então são 10% dos homens, que são 60%, mais 5% das mulheres. Então eles são 5% das mulheres, que são 40%. Isso vai me dar a quantidade de fumantes. Dessa forma, então, o número de fumantes é 10 sobre 100 vezes 60 sobre 100, mais 5 sobre 100, multiplicado por 40 sobre 100. O que eu vou fazer? Vou multiplicar, né? 10 vezes 60 dá 600, 100 vezes 100 dá 10.000, 5 vezes 40 dá 200, 100 vezes 100 dá 10.000. 600 com 200 dá 800 sobre 10.000. Eu vou então cortar dois zeros. Cortando dois zeros, nós temos que o número de fumantes é de 80 sobre 100. Isso quer dizer então que 80 não, 8 sobre 100. O que quer dizer que o número de fumantes dessa empresa são 8% dos funcionários. Ou seja, 8% dos funcionários dessa empresa fumam. Bem, os que são mulheres e são ao mesmo tempo fumantes são 5% das mulheres, que são 40%. Então a interseção é 5% de 40%. Isso vai ficar 5 sobre 100 vezes 40 sobre 100. Multiplicando, nós temos 200 sobre 10.000. Bem, 200 sobre 10.000, corta dois zeros, vai ficar então 2 sobre 100, que é 2%. Com isso, então, nós temos que 2% dos funcionários dessa empresa são mulheres e fumantes. Como eu quero saber qual é a probabilidade de ser mulher, um dos sorteados, dado que ele é fumante, eu quero saber qual a probabilidade de ser M, mulher, dado que é fumante, F. Então você pega a quantidade de elementos da interseção e divide pelo número de fumantes. Isso vai ficar 2% sobre 8%. Corta os percentuais e simplifica por 2, isso é 1/4. 1/4 vai dar 0,25 e 0,25 é 25%. Ou seja, 25% dos funcionários da empresa que são fumantes são mulheres. Então essa é a probabilidade de você escolher um funcionário fumante dessa empresa e ele ser mulher. Então a resposta correta é o item A. A terceira questão. O quadro apresenta a quantidade de alunos matriculados em cada turma de segundo ano de uma escola, isso de acordo com o sexo. Então você percebe que a escola tem as turmas A, B, C e D, do segundo ano, e aí você tem em cada sala a quantidade de homens e de mulheres. Qual a quantidade de alunos matriculados no segundo ano dessa escola? Bem simples esse item A. Você soma todos os homens e todas as mulheres. Ao somar todos eles, a gente chega à quantidade de 149 alunos fazendo o segundo ano dessa escola. Então nós temos aí 149 alunos no segundo ano. No item B, qual a probabilidade de, sorteando-se um dos alunos do segundo ano dessa escola, ele ser do sexo feminino? Bem, a gente já sabe do item anterior que o universo aí de alunos do segundo ano da escola tem 149 alunos. Desses 149 alunos, a quantidade de mulheres é só você somar a coluna das mulheres. Então nós temos aí 74 mulheres. Se eu tenho 74 mulheres, então essa probabilidade é uma probabilidade simples, né? É só pegar o número de elementos do evento sobre o espaço amostral. Isso vai ficar 74 sobre 149. Quando a gente dividir, vai dar 0,4966, o que me dá então aproximadamente 49,66% a quantidade não, percentual de mulheres no segundo ano dessa escola. Então você tem que as mulheres são cerca de 49,66% do segundo ano da escola em questão. O item C. Calcule a probabilidade de, sorteando-se um dos alunos do segundo ano dessa escola, ele ser. Inicialmente eu quero que ele seja do sexo masculino.
sabendo que ele é da turma C. Então aqui a gente chega na probabilidade condicional. Eu coloquei a condição da turma, ele tem que ser da turma C. Observem que eu considero dois eventos, o evento M é ser do sexo masculino, o evento C é ser da turma C. Nós percebemos aí que a turma C tem 34 alunos e desses 34 alunos, 10 são homens. Então nós vamos ter que o número de elementos de C é 34 e a interseção formada por 10 alunos. Desse modo, a probabilidade de ser do sexo masculino, dado que é da turma C, eu pego a interseção e divido pela quantidade de alunos da turma C. Isso vai ficar 10 sobre 34, que ao simplificar por 2, dá 5 sobre 17. Dividido dá 0,2941, o que me dá aproximadamente 29,41%. Então, 29,41% dos homens estão na turma C. Ou, na verdade, na turma C, o percentual de homens é 29,41%. Seria a interpretação correta. Ainda no item C, eu quero saber a probabilidade de esse aluno ser do sexo feminino, sabendo que ele é da turma D. Então, agora eu coloquei de novo a condição da turma, só que agora é a turma D. Considero os eventos F, que é ser do sexo feminino, e D, que é ser da turma D. Você tem que a turma D tem 39 alunos, desses 39, 17 são mulheres. Então, o número de elementos do evento D é 39 e o número de elementos da interseção são 17. Pegando então a definição de probabilidade condicional, a probabilidade de ser do sexo feminino, dado que é da turma D, é o número de elementos da interseção sobre o número de elementos de D. Isso vai ficar 17 sobre 39. Quando a gente dividir, dá 0,4358, o que me dá então 43,58%. Ou seja, nós temos 43,58% de homens na turma D. Continuando ainda no item C, eu quero saber qual é a probabilidade de esse aluno ser da turma A, sabendo que ele é do sexo masculino. Então agora eu considero os dois eventos, o evento A, que é ser da turma A, e o evento M, que é ser do sexo masculino. Bem, nós percebemos que o total de homens nessa escola, se nós somarmos aí 25, 18, 10 com 22, nós temos um total de 75 homens. Então o número de elementos de M é 75. Destes, 25 estão na turma A, no segundo A. Portanto, então, a interseção tem 25 elementos. Como eu quero a probabilidade de ser da turma A, dado que é homem, é o número de elementos da interseção sobre o número de elementos de M. Isso vai ficar 25 sobre 75, que quando eu simplificar por 25 dá 1/3. 1/3 é 0,333, que dá aproximadamente 33,3%. Então, com isso, nós temos que 33,3% dos homens do segundo ano dessa escola estudam na turma A. Próximo tópico, eu quero saber qual é a probabilidade de ele ser da turma B, sabendo que ele é do sexo feminino. Então, agora eu considero o evento B, que é ser aluno da turma B, e o evento F, que é ser do sexo feminino. Bem, nós temos 74 mulheres no segundo ano dessa escola, então o número de elementos de F é 74. Dessas 74 mulheres, 18 estão na turma B, no segundo B. Então a interseção tem 18 elementos. Com isso, então, a probabilidade de ser da turma B, dado que é do sexo feminino, eu vou pegar a interseção sobre o número de elementos de F. Isso vai ficar 18 sobre 74, que quando a gente simplificar por 2, nós temos 9 sobre 37. 9 dividido para 37 dá 0,2432, que é aproximadamente 24,32%. Portanto, então, 24,32% das mulheres dessa escola estão na turma B. A questão 4 do Enem 2010. Para verificar e analisar o grau de eficiência de um teste que poderia ajudar no retrocesso de uma doença numa comunidade, uma equipe de biólogos aplicou-o em um grupo de 500 ratos para detectar a presença dessa doença. Porém, o teste não é totalmente eficaz,
podendo existir ratos saudáveis com resultado positivo e ratos doentes com resultado negativo. Sabe-se ainda que 100 ratos possuem a doença, 20 ratos são saudáveis com resultado positivo e 40 ratos são doentes com resultado negativo. Bem, um rato foi escolhido ao acaso e verificou-se que o seu resultado deu negativo. A probabilidade de esse rato ser saudável é. Então nós queremos saber qual é a probabilidade do rato ser saudável, colocada a condição de que o resultado do teste dele deu negativo. Bem, sejam os eventos S e N, o evento S é um rato saudável, o evento N é o resultado do exame negativo. Bem, nós temos 400 ratos saudáveis, a questão fala isso. Desses 400 ratos saudáveis, por que 400, né? São 100 ratos que possuem a doença de 500, então 400 são saudáveis. Desses 400 saudáveis, 20 têm resultado do exame positivo. Assim, são 380 ratos saudáveis com resultado do exame negativo. Ou seja, a interseção entre ratos saudáveis e resultado do exame negativo, ela tem 380 elementos. Por outro lado, além dos 380 ratos saudáveis, cujo resultado do exame deu negativo, nós temos ainda 40 ratos doentes, a questão fala isso, que o resultado do exame também deu negativo, mesmo ele estando doente. Dessa forma, o número de elementos ou o número de exames negativos chegou aí a 420. Bem, daí então a probabilidade de o resultado do exame, ou a probabilidade do rato ser saudável, dado que o resultado do exame deu negativo, você pega a interseção e divide pela quantidade de testes negativos. A interseção ela tem 380 elementos, os testes negativos foram 420. Dá para a gente simplificar todo mundo por 20, então nós temos que a probabilidade de um rato ser saudável, dado que o resultado do exame deu negativo, é de 19 sobre 21. E com isso, então, a resposta correta é o item C. A quinta questão do ITA de São Paulo. Uma urna de sorteio contém 90 bolas numeradas de 1 até 90, sendo que a retirada de uma bola é equiprovável à retirada de cada uma das demais, ou seja, cada bola tem igual probabilidade de ser retirada. Retira-se aleatoriamente uma das 90 bolas dessa urna. Calcule a probabilidade de o número dessa bola ser múltiplo de 5 ou de 6. Observem que, como nós colocamos a partícula ou, isso aí se trata de probabilidade da união, esse item A. Então você tem, seja os eventos A, que são múltiplos de 5, B, que são múltiplos de 6. Nós temos 18 números múltiplos de 5 entre 1 e 90, contem aí. Desse modo, então, o número de elementos de A é 18 e a probabilidade de A é 18 sobre 90. Por outro lado, nós temos 15 múltiplos de 6 entre 1 e 90, que são os números que podem ser divididos por 6. Dessa forma, então, o número de elementos de B é 15 e a probabilidade de B é 15 sobre 90. Por outro lado, de 1 até 90 tem números que estão sendo contados duas vezes, que tem números que são, ao mesmo tempo, múltiplo de 5 e de 6. São exatamente os múltiplos de 30. São 3 múltiplos de 30 entre o 1 e o 90. São exatamente o 30, o 60 e o 90. Desse modo, então, já que os múltiplos de 30 são múltiplos ao mesmo tempo de 5 e de 6, a probabilidade da interseção é 3 sobre 90. Então vamos lá. Disso nós temos que, como se trata de probabilidade da união, já que eu usei a partícula ou no item a probabilidade de A união de B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a da interseção. Isso vai dar 18 sobre 90 mais 15 sobre 90 menos 3 sobre 90. Eu pego 18 mais 15 dá 33, 33 menos 3 dá 30 sobre 90. 30 sobre 90, simplificando por 30, eu tenho então a probabilidade de 1/3. Então nós temos a chance de 1/3 de se retirar uma bola dessa urna, que tem bolas numeradas de 1 até 90, e essa bola conter um múltiplo de 5 ou de 6.
O item B, retira-se aleatoriamente uma bola das 90 bolas dessa urna. E sem repô-la, retira-se uma segunda bola. Calcule a probabilidade de o número da segunda bola retirada não ser um múltiplo de 6. Vamos ter que avaliar esse item direito. Bem, nós temos que avaliar dois casos. O primeiro caso é a bola da primeira retirada é múltipla de 6. E, logicamente, o segundo caso vai ser a bola da primeira retirada não é múltipla de 6. Por que eu tenho que avaliar dois casos? Porque não são eventos independentes aí. Esses eventos eles são dependentes. A chance de retirada da segunda bola, ela depende da primeira bola que foi retirada. E por que depende? Porque não tem reposição. Não tem reposição, então, dependendo da primeira bola que você tira, você vai interferir na segunda bola a ser retirada. Bem, no primeiro caso, se a bola da primeira retirada ela é múltipla de 6, então nós temos que na primeira retirada, das 90 bolas, 15 são múltiplas de 6. Desse modo, então, na segunda retirada, nós só teremos 89 bolas, e dessas 89 bolas, 75 não são múltiplas de 6. Observe que eu quero saber a chance de que a bola retirada, na segunda retirada, não seja múltipla de 6. Então, na segunda retirada, só tem 89 bolas, porque você já retirou uma. E dessas 89 bolas, 75 não são múltiplas de 6, porque eram 15 múltiplas de 6 e 75 que não eram. Bem, dessa forma, então, a primeira probabilidade, que eu vou chamar de P1, ela vai ser 15 sobre 90, que é a chance de a primeira bola ser múltipla de 6, multiplicado por 75 sobre 89, que é a chance de a segunda bola não ser múltipla de 6. Bem, vamos então para o segundo caso, depois a gente resolve esse produto aí. O segundo caso, como eu falei, a bola da primeira retirada, ela não é múltipla de 6. Bem, na primeira retirada nós temos 90 bolas na urna, das quais 75 não são múltiplas de 6. Na segunda retirada nós só teremos 89 bolas na urna, destas 74 não são múltiplas de 6. Por que 74? Porque a primeira que eu tirei, ela não era múltipla de 6. Então, de 75, se eu já tirei uma, só restam 74. Por isso aquilo que eu falei, aí nós não temos eventos independentes. Então, a probabilidade que eu vou chamar de P2, no segundo caso, ela é 75 sobre 90, que é a chance de a primeira bola retirada não ser múltipla de 6, multiplicado por 74 sobre 90, que é a chance de a segunda bola retirada também não ser múltipla de 6. Bem, a probabilidade que eu quero é a soma dessas duas probabilidades. Então você pega 15 sobre 90 multiplicado por 75 sobre 90, mais 75 sobre 90 multiplicado por 74 sobre 89. Só corrigindo que o primeiro caso é 15 sobre 90 multiplicado por 75 sobre 89. Acho que eu falei trocado. Bem, eu vou pegar no primeiro caso, simplificar o 15 e o 90 por 15, vai ficar 1 sobre 6. E no segundo caso aí, eu vou simplificar o 75 e o 90 também por 15, vai ficar 5 sobre 6, para ficar um cálculo menor. Multiplicando, 1 vezes 15 dá 15, 6 vezes 89 dá 534, 5 vezes 74 dá 370 e, claro, sobre 534. Soma os numeradores, vai dar 445 sobre 534. A gente vai simplificar então, simplificando, nós temos então 445 sobre 6. Feita a simplificação, nós chegamos até esse valor. Então essa é a chance de a gente retirar duas bolas aleatoriamente dessa urna, sem reposição, e aí você perceber que a segunda bola retirada, ela não é um múltiplo de 6. Com isso, então, a gente chega ao fim dessa nossa correção de atividade. Até a próxima videoaula.